Boa tarde para você, doutor. Tudo bem? Tudo bom. Prazer em conhecê-lo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Prazer é todo meu. Deu até fome já, hein? Esse papo de comida aí. Você viu, não, a mesa, olha lá? Tá aqui pertinho de você e o filezão tá bonito, né? O cheirinho tá bom, hein? O cheirinho também tá bom. O problema é esse, que quando o convidado vem pessoalmente aqui, ainda sente o cheiro da comida. Não só vê como fica com vontade, como sente o cheiro. Doutor, o que mudou nesses anos todos? Porque no ano passado foram registradas mais de 2.700.000 reclamações de consumo na plataforma do consumidor.gov. A página ligada ao Ministério da Justiça integra o banco de dados do PROCON e registra, então, as reclamações recebidas pelo órgão. Adivinha qual foi o setor com maior número? Telefonia, é isso daí, telefonia. Campi acertou na mosca. Telecomunicações é o grande campeão em reclamações. O que mudou desde o Código da Defesa do Consumidor? Claudete, a Lei 8.078, o Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, realmente é uma inovação. É uma inovação porque nós temos o direito materializado, né? É muito importante você que está nos assistindo entender que o Código de Defesa do Consumidor pode ocorrer ou não a aplicabilidade, mas você tendo um código, isso ajuda muito. E o código é bom? O código é bom. O código é realmente completo, sistema completo, é um microsistema que tem processos, tem crimes de relação de consumo, então ele é importante para ajudar na aplicabilidade. Uhum. Devagarinho estamos avançando, Estamos avançando, verdade. E a população exerce o seu direito de cidadania, reclama, tem agido para ajudar a facilitar o código? Hoje nós temos vários mecanismos, né? Não só associações como o IDEC, entre outros, o PROCON, que é uma fundação pública, mas também o Reclame Aqui. Então, isso... Esse Reclame Aqui o pessoal adorou, né? Adorou, né? Sensacional. Acaba funcionando e muitas vezes o fornecedor de serviço ele entra em contato para tentar sanar o erro, né? E também é interessante. Mas temos também o Juizado Especial Cível, né? O Juizado Especial Cível também ele acaba tratando de causas até 40 salários mínimos e sem advogado até 20 salários mínimos. Então, também você consegue discutir judicialmente sem custo, sem ter que pagar nada. Uhum. Agora, o grande campeão, setor de telecomunicações, né? Quais são as queixas mais comuns? Realmente erro na fatura, erro na cobrança, ligações desconhecidas. Então, a operadora realmente ganha campeã em reclamações no Brasil. Tá certo. Bom, eu estou abrindo aqui para perguntas do nosso público, tá? Estou ao vivo, são 15 horas e 11 minutos, você pode perguntar, já tem alguns e-mails aqui, sempre tem alguém com alguma coisa para reclamar. Mas antes eu queria saber sobre a lei que é aplicada na internet. Muita gente compra pela internet, né? O que diz o Código de Defesa do Consumidor? Por exemplo, tudo aquilo que agora a gente já conhece, né? De poder trocar, da obrigação que tem um empresário ou... O Código não inova muito nesse sentido, Claudete. Na verdade, o Código traz o direito de existência ou arrependimento, como a doutrina fala. É a mesma coisa? Quer dizer, eu queria saber, funciona igual? Igual. Compre pela internet, compre pessoalmente, os direitos são os mesmos? É a mesma coisa, é a mesma coisa. O interessante, quem está nos assistindo, 7 dias para desistir. Quando você compra fora do estabelecimento comercial, seja pela internet ou também por telefone, também por revista, catálogo, que isso também é comum, você tem 7 dias para desistir. E desistir sem achar defeito, não precisa ter defeito o produto. Você desiste porque realmente não quer mais. Tá, pode chegar em casa, eu olhar bem, falar, não era isso que eu queria, ou refazer as contas, falar, não vai dar, não. Conversar com o maridão, com a esposa e falar, não, isso aí não vale a pena. Se for conversar, tudo bem, né? O que não pode é você fazer uma compra, chega em casa, o marido fala, pra que comprou essa porcaria? Aí não dá, né? Aí você devolve o marido, né? Aí tá russo. Tem que respeitar também. Mas é sensacional, é 7 dias para desistir. Então você pode desistir. Por telefone, por internet. E a pessoa é obrigada a aceitar. Se não desistir, se o fornecedor de produto e serviço não aceitar, você pode reclamar no PROCON. O que você sugere como advogado nesse setor, né? Aliás, o doutor Júlio César Sanches é professor de Direito. Se eu fiz uma compra, então não me importando pela internet ou outro meio de compra, o produto chegou, está quebrado, está com problema, eu não gostei, e a pessoa não quer trocar, não quer receber esse produto de volta, o que você, como advogado, aconselha? Procura que órgão, faça o quê? Nós temos 2 saídas. Tá. A primeira é o PROCON. Tá. O PROCON é um órgão administrativo, existe uma confusão muito grande em relação ao PROCON. Muita gente acha que o PROCON é judicial e não é. O PROCON, na verdade, ele vai notificar o fornecedor de produtos e serviços e aí vai tentar conciliar. Quando não resolve no PROCON, o próprio PROCON vai orientar o consumidor a ir no Juizado Especial Cível. Tá. E aí no Juizado Especial Cível não vai ter custo nenhum. Vai precisar constituir um advogado? Não precisa. Até 20 salários mínimos não há necessidade. Tá. E aí lá... Valor da causa. Valor da causa, até 20. Tá. O juizado até 40, mas sem advogado até 20. Tá. E aí o consumidor vai até o juizado e lá
ele consegue pleitear na justiça com o respaldo do Código de Defesa do Consumidor. Uma coisa que eu não falei aqui, doutor Júlio, é que o primeiro é telecomunicações. O segundo caso, né, com maior número de reclamações, é dos serviços financeiros, né? Verdade. Quais são os direitos do consumidor nesse sentido? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tenho que pagar uma conta no dia 15, mas o próprio carnezinho lá no boleto está dizendo que se eu não pagar no dia 15, eu posso pagar até no dia 30 em tais lugares, né? A partir do dia 15, essas pessoas têm o direito de te ligar, te cobrando, mandar carta para tua casa, ficar só cobrando o tempo todo? É muito interessante, porque o Código de Defesa do Consumidor ele também regulamenta isso. E o que ele diz? Na verdade, a cobrança ela pode ser feita, mas não pode ser feita abusiva, nem vexatória, criar dano. E nem antes de vencer o prazo, também né? não. Então, antes de colocar o nome do SPC, Serasa, incluir ou fazer uma cobrança via telefone ou via notificação extrajudicial, tem que realmente ter pelo menos 30 dias de débito. Esse é o prazo, é isso que a jurisprudência vem falando nos nossos tribunais. Outro dia eu peguei um táxi em São Paulo e o taxista estava inconformado, porque ele tinha feito um financiamento de um veículo e ele falou, é exatamente esse exemplo que eu te dei, que no carnê para pagar isso, estava escrito que ele deveria pagar até o dia 15, mas teria acrescido de tanto, 2% de juros, não sei o quê, o prazo para pagar esse mesmo carnê, esse boleto seu, até o dia 30 em tais bancos. A partir disso, então, deveria ligar para um tal telefone. Só que esse motorista estava apavorado, ele até me mostrou no celular dele, ele já tinha recebido, acho que era 42 ou 45 mensagens. Nossa. Dizendo que estava em atraso, antes de ter vencido o prazo que eles mesmos colocaram desses 15 dias a mais. Isso já é considerado uma medida abusiva. O que a pessoa pode fazer? Ele falou, eu não aguento mais, moça, eu não estou conseguindo nem trabalhar mais direito. Ele pode procurar o PROCON para tentar resolver amigavelmente, de forma administrativa, e se não funcionar o PROCON, Claudete, aí ele pode procurar o Juizado Especial Civil mais próximo da sua residência. Porque estão agindo de forma a coagi-lo. Abusiva, né? Não pode ser feito dessa forma, né? E para mandar o nome da pessoa para que seja negativada, a partir de quanto tempo do débito a pessoa pode fazer isso? O Código de Defesa do Consumidor, ele inova em relação a várias situações. Então me explica. A primeira coisa que ele renova é a questão do conceito de fornecedor de produtos e serviços. No passado, todo mundo achava que fornecedor era pessoa jurídica, tinha que ter CNPJ, e não é verdade. Não. Hoje, quem tem CPF também é considerado fornecedor de produtos e serviços. E o mesmo ocorre com o consumidor. Então, essa é a grande inovação. Ele acaba criando os conceitos de consumidor e também de fornecedor de produtos e serviços. Nessa situação, o nome dele pode ser incluído no Serasa SPC, porém ele tem que ser avisado e pelo menos 30 dias antes. 30 dias antes, Claudete. Tá, quer dizer, nenhuma dívida antes desses 30 dias pode colocar o nome da pessoa. Sem aviso prévio não pode ser incluído no Serasa SPC. Tá certo, agora acho que a gente pode abrir aí para o público, né? Eu já tenho várias perguntas aqui, eu já volto então, tá bom? Você veio de onde, Júlio? Eu vim de São Paulo, Ipiranga. Ah, é? Próximo Museu do Ipiranga. Como é que tá o Ipiranga lá? E o museu, já terminaram aquela reforma Ainda lá? não. Precisa, né? Não acaba nunca, né? Não, mas precisa acabar, né? Porque é tão bonito. E agora com a novela em evidência aí da Rede Globo, contando a história do Brasil bonito, e né? do próprio museu, tem que deixar bonito. E o tempo lá, tá chovendo em São Paulo? Como é que tá? Saiu solzinho. Saiu solzinho? Aqui também, gente. Saiu solzinho. Tá bonito, não tá? Tá bonito. E eu volto aqui pra gente continuar conversando com o doutor Júlio César. Vamos responder, então, as perguntas aqui do nosso público, doutor Júlio. Claudete, boa tarde. Eu sou o Juliano Garcia, sou da cidade de Jaguariúna. Me contaram que tem aí um... Como é que chama aquilo lá? Rodeio. Rodeio. Um rodeio super... Nunca fui num rodeio, sabia? Você já foi? Também não. Só olhei de fora. Então, Jaguariúna, convida a gente aí para ir num rodeio. Arrematei um leilão credenciado 2 equipamentos de informática. Um HD externo e um HD interno, mas ambos não funcionam. O Código de Defesa do Consumidor prevê algo relacionado a esse tipo de demanda. Possuo, ele coloca aqui como PS, a nota fiscal emitida pelo leiloeiro. Muito obrigada pela atenção, Juliano. Juliana, eu que agradeço pela audiência. Obrigado, um beijo para você. Claudete, quase me achará, né? Juliana, Júlio, né? Juliano. Juliano? O Juliano. Juliano. Então, pergunta interessante, hein? Por quê? Porque muita gente confunde a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor com o Código Civil. Nós temos que tomar cuidado, por quê? Quando a gente fala de Código Civil, nessa situação de compra no leilão, muitas vezes o enquadramento da situação não é de Código de Defesa do Consumidor, e sim de Código Civil, tá? Então, cuidado, hein? Quando eu compro no leilão, seja judicial ou extrajudicial,
essa situação não é uma relação de consumo. O que é importante esclarecer? Só existe relação de consumo toda vez que eu tenho um fornecedor de produtos e serviços e toda vez que eu tenho um consumidor. Se eu tenho um fornecedor de um lado e um consumidor, isso é uma relação de consumo. E aí cabe o Código de Defesa do Consumidor. Existe, Claudete, uma situação bem interessante, que é o consumidor por equiparação. Como é que é? Eu e você estamos aqui conversando, passa um avião da Latam e cai uma turbina. Não mata ninguém. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Mas assusta os dois e causa, além de um susto, um arranhão. Em mim e em você. Nesse momento, nós podemos processar a Latam. Ah, é? Nós não compramos... E se cair em cima do carro e acabar com o carro? Também. Mais ainda, Também podemos processar a Latam. Por quê? Porque nessa situação, eu não fui consumidor, você também não, mas, porém, é consumidor por equiparação. Então, se cai uma árvore em cima do meu carro num dia de chuva e tempestade, raios, não sei o quê, causas da natureza, ou eu posso acionar a prefeitura, por exemplo? Poderia. Aí já é uma relação civil. É diferente. De responsabilidade civil, uma relação diferente. Mas, por analogia, é muito parecido, muito parecido. Tá. No caso do fornecedor de serviço, um exemplo interessante seria o avião, ou também um exemplo que aconteceu, uma tragédia há um tempo atrás em Osasco, que explodiu o shopping center, né? Várias crianças foram atingidas. O papai e a mamãe foram buscar as crianças, foram atingidas e todas as crianças, os pais, processaram o shopping e ganharam as ações porque foram considerados consumidores por equiparação. Aliás, você falou isso, que tragédia naquele show, não, na Inglaterra. Realmente, coisa absurda, meu Deus. O jornalismo, com certeza, mais tarde vai entrar no assunto aqui. E nós já temos o WhatsApp, deixa eu só responder mais um e-mail aqui que chegou cedo. Olá, comprei artesanato sob encomenda pela internet e eu quero pedir para refazer trocando a cor. Eu tenho esse direito? E quem paga o frete de retorno do novo produto? Isso é interessante a gente responder, muita gente tem dúvida. É a Tânia Maria Bessa. Ótima pergunta. Com certeza, a pergunta também tem que ser feita para responder de forma concreta essa pergunta. Se foi comprado dentro do estabelecimento comercial ou fora. Pela internet. Pela internet? Então muda totalmente a situação, porque aí tem o direito de existência 7 dias para desistir. Então, mas aí ela quer trocar a cor, não é? É um artesanato, uma peça de artesanato. Ela quer saber quem paga o frete do retorno. Se é ela que quer trocar a cor ou se é... O Código de Defesa do Consumidor, ele dá uma abertura em relação a isso. Tá. Nós temos um contrato... Para negociar. Ferrou, você vai pagar. Esse é o problema. Porque o Código de Defesa do Consumidor, nós temos um contrato de adesão. Esse contrato de adesão é um contrato pronto. Eu posso discutir as cláusulas contratuais posteriormente. Pagar, então. Mas nesse caso, nada obriga que a empresa tenha que pagar. Não está na lei. Não está na lei. Ok. Almir Batel, boa tarde, meu nome é Almir, eu moro na Vila Prudente, em São Paulo, capital. Fui enganado por um site de vendas de uma grande loja. Me venderam um produto que eles não tinham e tentaram me devolver o dinheiro 2 meses depois, sem juros. Não aceitei. O que devo fazer? O que é justo? Tá certo que a situação é para lá de injusta, né? Verdade. Meu Deus. Mas agora, de fato... Como ele resolve esse problema? O ideal agora é ele... Sem sofrer, né? Porque sem sofrer. Já está sofrendo, né? Verdade. Ficou sem o produto, 2 meses sem o dinheiro e eles querem devolver sem juros. Legal eles, hein? Claudete, o ideal agora é ele procurar o juizado especial civil, mais próximo da sua residência. Resolve, doutor? Resolve. A justiça nesse ponto, antiga pequenas causas, resolve. Funciona. Funciona. E é muito difícil conseguir uma vaga lá para uma audiência? Não é, Claudete, porque na verdade os documentos que você tem que levar, você que está nos assistindo, o consumidor, é o documento que prova a relação de consumo, então, ou seja, o contrato da relação de consumo, cópia da RG e CPF e também comprovante de endereço. Você indo ao juizado especial civil mais próximo, você não tem gasto nenhum. Nós só temos custas judiciais na segunda instância do juizado especial civil, que não é uma segunda instância, na verdade é o colégio recursal. Então, no primeiro grau, não tem custas, é gratuito, Claudete, não tem desculpa para socorrer os seus direitos. E é importante lembrar que tem uma audiência de conciliação. Então, muitas vezes, essa audiência de conciliação acaba resolvendo, faz um acordo. Se o empresário não for, o que acontece com ele? A empresa é multada? Nessa situação, se o fornecedor de produto de serviço não for, o que vai acontecer? Na verdade, isso é uma revelia parcial, né? Então, ele vai ser prejudicado. Não que a ação ganha por parte do consumidor, mas existe uma presunção. Com certeza, ele vai ser muito prejudicado, que vai ser muito benéfico ao consumidor. Então, ele sabe que vai ser prejudicado, normalmente ele vai. Vai ser. Porque é só assim para funcionar, né, gente? A Fátima, boa tarde. Comprei passagem rodoviária pela internet em 6 parcelas. Ao finalizar a compra, apareceu a mensagem que a compra não se efetivou. Eu repeti a compra novamente. Novamente não se efetivou. Porém, estou sendo debitada há 5 meses já.
né? Quer dizer, para debitar, funcionou tudo maravilha. Já reclamei via telefone com a empresa e não consigo ressarcimento. O que eu faço? Claudete, esse é o momento de procurar também usar o Código de Defesa do Consumidor, o juizado especial civil mais próximo, ou contratar um advogado particular, porque a gente sabe que tem gente que não tem tempo, né, de ir até o juizado. Agora, doutor, onde que a gente consegue? Pela internet consegue esse código? Ler o código? Tem algum jeito de comprar esse código? Como que as pessoas ficam sabendo de tudo que está no Código de Defesa? O Código de Defesa do Consumidor, ele é acessível, porque você consegue no site do Planalto. Se você ingressar no site do Planalto... Qual é? Você sabe? www.planalto.gov.br. Ele está lá? Está lá. Eu posso acessar e saber todos os direitos. E tem um caminho mais curto, né, Claudete? Que é o Google, né? Digitou no Google Código de Defesa do Consumidor, aparece com facilidade. Aparece, procura lá e já vê se está incluso E lembrando que todo estabelecimento comercial é obrigado a ter um Código de Defesa do Consumidor ali na porta, na sua recepção, hein? Tá. Então, se eu achar que eu estou sendo lesada, eu posso falar, por favor, o código que eu quero verificar. No hotel, numa operadora de telefone, eu quero dar uma olhada no Código de Defesa do Consumidor. Tem que estar à disposição. Mesmo, doutor? É interessante. Gostei disso. Adriana, por favor, me diga se o banco pode executar um imóvel que está com 80% do financiamento pago. Olha que interessante. Banco também é relação de consumo. Então tem muita dúvida em relação a isso. Banco é, operador de telefone também é, e plano de saúde também é relação de consumo. Então já está pacificado, tem até súmula em relação a isso. O banco, quando a gente contrata um serviço, um financiamento de um imóvel, é importante lembrar que tem duas situações aí. Tem o compromisso de compra e venda e tem o financiamento com o banco. Tá. Jamais, Claudete, em qualquer situação, é interessante quem está nos assistindo aqui, jamais deixar de pagar. Qualquer financiamento, algo errado, um vício oculto, um defeito, me desculpe, eu acho que ninguém deixa de pagar dívida porque não quer. Verdade, é porque às vezes não dá. Com 14 milhões e 200 mil brasileiros desempregados, né? Chega uma hora na vida que a situação fica tão difícil que você pensa, ou eu dou de comida pro meu filho, ou eu pago essa conta. Tem que optar, né? Tem que fazer a opção. Verdade. Infelizmente, se o dinheiro não entra, só sai, chega uma hora acaba. Não tem jeito. A intenção, Claudete, é fazer o quê? Qualquer dúvida que tiver, tenta pagar em juízo. Se não tiver jeito, realmente, mas se tem condições de pagar, paga em juízo. Agora, eu acho o seguinte, ir lá, conversar, explicar, tentar negociar, também é uma obrigação de quem está devendo, na verdade. Também é interessante. Está devendo, não consegue pagar, vai lá e conversa. E hoje, Claudete, nesses Agora, contratos... com 80% pago, eles podem tirar o apartamento de alguém? Pode, Claudete, pode. Mentira. Por quê? Verdade. E esses 80%? E hoje, para piorar a situação, nós temos o leilão extrajudicial. Então, muita gente espera um leilão judicial, uma contestação, uma citação para se defender com as respostas do réu, e não vai ser citado nunca. Porque o próprio contrato permite o banco, que é dono do imóvel, levar ao leilão extrajudicial. Ou seja, a pessoa vai perder Nem fica sabendo? Nem fica sabendo. Fica sabendo depois que aparece o oficial de justiça na porta, já para fazer a reintegração. E os 80% que a pessoa já pagou? Nesse caso, vai a leilão, o imóvel vai ser vendido, o valor, né, que foi apurado, que foi feita a negociação, vai ser abatido no valor já pago. Vai ter que ser feita uma conta, lá os cálculos, para ver se o consumidor tem direito a um valor ou não. Mas em muitos casos... Mas o consumidor vai receber os 80% que ele já pagou de volta? Vai receber, mas vai ter que descontar da dívida. Ou seja, eu pego os 80% que ele pagou, vou pegar a dívida, vou diminuir tudo, que sobrar pode ser... Não vai sobrar nada. E tem casos ainda, Claudete, que é que nem, isso é que nem carro, hein? Tem casos que o consumidor entrega o carro e a casa e ainda fica com a dívida. Acontece. Mas tá tudo errado, não tá? É complicado. Porque tem no Brasil juros compostos, que é juros sobre juros. Só existe em nosso país, sabia? Quando você pega um dinheiro emprestado, quando você financia um veículo, quando você financia um imóvel. E esse juros sobre juros é que comem o brasileiro por duas pernas. Né? O que mais que o cartão de crédito, né? Que destrói famílias e famílias, né? Tem muita coisa errada precisando mudar nesse país. Mas então fique atenta, você pode perder o imóvel. Eu acho muito injusto, com 80% pago, mas pode perder. O ideal é fazer o quê? Numa situação dessa, procurar a justiça. Se for um terceiro, tem algumas ações, algumas medidas judiciais, como embargos de terceiro, para tentar se defender e ganhar tempo. Mas muitas vezes não consegue ganhar muito tempo. Queria que você voltasse para a gente falar mais dessa coisa de carro, imóvel, né? Dividir por assunto. Tem muito assunto. Então, e tentando ajudar aí a população, porque está difícil. A gente sabe que o Brasil é um dos países com mais gente devendo, Precisa de conhecimento. Mas está devendo por quê? Porque também não consegue emprego nem nada. Eles roubando e a gente devendo. Verdade. Olha só que situação. Obrigada. Tchau. Deixa eu dar teu contato, doutor. Peraí. E quero mandar um abraço aqui para todos os alunos do Brasil, aqui do ProOrdem, André Ussi, né? Tem muita gente aí, mais de 500 alunos aí. É mesmo? Você avisou nas redes sociais que viria? Avisei. Então, o pessoal está acompanhando. Então tá, um beijo para vocês. Então vamos colocar aí no vídeo, acho que o nosso diretor até já colocou, julioprofessor.direito@gmail.com. Quem quiser mandar um e-mail, pode entrar em contato, vai respondendo, doutor. Estou à disposição. Tá bom. E no Facebook, Júlio Sanches, como ele falou, dá um Google aí e acha, tá? Obrigada, doutor. Tchau. Muito obrigada.